Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos fazendo um resumo aqui das epístolas da aula passada. A primeira epístola de Pedro, é o capítulo 5, o último capítulo do livro de epístola. Nós vamos falar sobre a primeira epístola de Pedro. Essa epístola foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Foi comprovada que a autoria é de Pedro. E tem um livro ainda na Bíblia, o livro de Judas. Judas cita Pedro na carta dele. Então é mais uma prova de evidência que é Pedro, né? Bom, Pedro ele era da cidade de Betesda, junto ao mar da Galileia, filho de Jona, e ele era irmão de André, né? Nós sabemos que os dois foram chamados juntos para a obra. Eles trabalhavam na indústria da pesca em Cafarnaum. E Pedro foi levado a Cristo por André, seu irmão, né? E sabemos que Pedro era aquele apóstolo atrevido, aqui comenta, né? Ele era atrevido e ao mesmo tempo precipitado também. Às vezes ele falava algo que ele acertava, né? Acertava na hora. Tipo assim, quando ele disse que Jesus, que perguntaram: a quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro foi na certa, ele falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo louvou aquela atitude dele. Aí depois Jesus Cristo continua falando, isso está comentado aqui, continua falando, aí começa a falar do que ele vai sofrer, que ele vai morrer. Aí ele já: tem piedade de ti, Senhor. Aí Jesus já repreende ele e fala para ele que o inimigo está para se afastar dele, que estava usando ele. E a gente vê o tempo todo ele assim, né, com essas atitudes precipitadas. Vê que lá no final, quando for prender Jesus não falou para ele reagir em hipótese nenhuma. Ele sabia, ele já estava falando que ele foi para um local, orou, suou gotas de sangue, né? Viu o sofrimento dele, falou para eles. Aí ele vai, saca a espada e manda no Malco. Foram lá prender ele e arranca a orelha do rapaz, né? Aí Jesus vai e coloca no lugar. Quer dizer, tudo porque ele era apressado. Quando Jesus veio andando sobre o mar, ele também: eu quero, Senhor, deixa eu ir aí. Aí Jesus deixou, ele foi. Depois começou a ficar do vento, ficou com medo, começou a afundar. E por aí vai, né? Pedro, dizem que lava pé, ele: não, eu não sou digno. Todo mundo deixou lavar o pé, ele não queria. Aí Jesus precisou convencer ele que ele precisava lavar os pés dele, né? Para mostrar como deveria ser os irmãos um com o outro, né? Aí então eles dizem a história da tradição, né? A tradição diz que quando Pedro ia morrer, o próprio Jesus falou para ele, né, que um dia iam pegar ele pela mão, quando ele já fosse velho, e iam levar ele para onde ele não queria, já dizendo que ele ia morrer, né? De um jeito ruim, iam levar para onde ele não queria. E então Pedro diz que por essa tradição ele ia sendo levado para... Aí diz que ele queria fugir, que ele não... Mas isso é tradição, né? Pode até que não seja verdade. Aí diz que precisou um anjo ir lá e falar para ele: será que
Ou o próprio Jesus, né? Disse que, será que eu vou ter que morrer de novo por você? Aí ele voltou. Diz na tradição isso. Não se sabe também se é verdade. Mas aí, em compensação, ele teve uma atitude já nobre. Quando ele foi morrer crucificado, ele disse que não era digno de morrer igual Cristo. Aí crucificaram ele ao contrário, de cabeça para baixo. Ele disse que não queria morrer igual o mestre. Aí, bom, então, essa carta, a primeira carta, ela foi escrita aqui na página 152. Foi escrita no ano de... ano 58. Mais maduro. Já. O que ele fazia, todas as coisas que ele fazia. Mas então, teve historiadores que escreveram sobre Pedro, Jerônimo, Dioniso de Corinto, citado na história eclesiástica de Eusébio, afirma numa epístola aos Romanos que Paulo e Pedro iniciaram a igreja de Roma e de Corinto, que a Bíblia não confirma e que ambos foram martirizados na Itália na mesma época. É certo, porém, que Pedro nunca esteve em Roma antes de Paulo escrever aos Romanos, no ano 58. Do contrário, Paulo o teria mencionado em sua carta. Nem tampouco Pedro apareceu em Roma durante o tempo em que Paulo esteve preso. Quem a carta foi enviada? A carta foi enviada aos eleitos forasteiros da dispersão do Ponto, para a Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, homens de Capadócia, Ponto e da Ásia estavam presentes no dia de Pentecoste, por ocasião da descida do Espírito Santo. Quer dizer, ele escreveu para esses mesmos homens, né, que estavam no dia de Pentecoste também. E para ir para outros também, né, os da Galácia, Ásia, Bitínia. O objetivo da carta foi fortalecer os irmãos espalhados por todo o mundo diante da perseguição romana. Por isso, Pedro exorta a todos, maridos, esposas, servo, presbítero e o povo em geral, para que cumpram com seus compromissos e deem bom testemunho de vida aos seus perseguidores. Local e datação onde foi escrita. Foi escrita antes de Nero recrudescesse a perseguição aos cristãos. Quer dizer, Nero começou a perseguição depois que ele tacou fogo em Roma, né, e disse que foi os cristãos. Então, a partir daí que a epístola foi escrita. E também foi escrita depois das cartas de Paulo, mesmo aquelas escritas durante a prisão. Então, calcula-se que foi no ano 67 ou 68. Aqui nem está dizendo, né? Mas foi mais ou menos nessa época que Paulo foi martirizado. Então, a carta foi mais ou menos escrita em 67, 68, depois de Cristo. Vamos para outra página aqui. Tópico 7 aqui, estilo. Pelo fato de as epístolas serem escritas num grego literário clássico, alguns acreditam que Pedro usara a instrumentalidade de João Marcos para escrever, mas este autor acredita que Pedro, mesmo sendo pescador da Galiléia, deveria falar o grego fluentemente, porque os gregos dominaram a região por vários séculos, e o idioma grego se tornou conhecido de todos.
Mais tarde, até o latim era falado pela população, porque a inscrição sobre a cruz estava escrita em hebraico, latim e grego. O pessoal era poliglota, né? Na época. Bom, o esboço do livro primeiro saudação, depois louvor a Deus, exortação e santidade, o propósito da carta e as saudações finais. Agora, a segunda epístola. Também há evidências da autoria de Pedro, pode ser encontrada na própria epístola. O autor faz questão de mencionar que estava presente no Monte da Transfiguração, e um dos que estavam presentes era Pedro. Então tudo indica que Pedro escreveu a segunda carta também. O estilo, passando para 157. O estilo é bem marcante em cada epístola, é diferente em alguns aspectos. Mas aqui embaixo, o Senhor é apresentado exaltado em glória na segunda carta, com o objetivo de comunicar o completo conhecimento de Jesus, como antídoto aos falsos mestres daqueles dias. Na primeira epístola, Pedro apresenta Cristo como Redentor, mas na segunda ele o apresenta como o Senhor. Quer dizer, naquela época os falsos mestres estavam dominando em várias áreas lá, tentando imitar os discípulos de Cristo. Bom, a data foi justamente um pouco depois dessa, da primeira. A primeira foi 67 a 68. E a segunda foi escrita acabei de passar aqui. Segunda foi 68 a 69. O objetivo da epístola é prevenir e guardar os leitores contra os ensinamentos de falso mestre e exortá-los a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que merece glória, tanto agora como no dia eterno. Bom, o perigo naquele dia é falsos mestres também. O grande antídoto é o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador, através de quem temos conhecimento de Deus e Pai, sendo participante de sua natureza e escapando da contaminação do mundo para poder dar entrada no reino de Cristo. Bom, até hoje, a palavra é um antídoto para nós em todos os sentidos, Nós só temos que andar conforme o Salmo 1, que já dizia, o Salmo 1 lá, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes a gente no trabalho acontece muito isso. Mas aí quando a gente vê que o negócio está demais, se der para dar um jeito de sair, para não ficar ouvindo as besteiras dos outros, e às vezes zombando da palavra. Eu já trabalhei em empresa que os camaradas vinham me perguntar quando eu era novo, vinha perguntar coisa absurda sobre a Bíblia, já vem para zombar mesmo. Aí essas coisas a gente se afasta, Ainda mais quando a gente prega o correto e eles ainda ficam zombando, Então a gente sai fora disso. Então esse salmo diz, bem-aventurado quem não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, e fala, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Lá em Josué também, Deus fala para Josué, para ele sempre meditar na lei, no livro.
E hoje, para a gente, não é diferente, né? A mesma coisa. Bom, aqui na página 160, no final, diz assim, né? Na realidade, nessas duas cartas, Pedro, como pastor das ovelhas de Cristo, procura recomendar aos seus leitores uma combinação sadia de fé e prática cristã. Seu propósito é tríplice: estimular o crescimento cristão, combater os falsos ensinos e encorajar a vigilância, tendo em vista a segunda vinda do Senhor. Amém. Bom, então aqui depois vem o esboço, né? Nós sabemos, mais ou menos para você ler a Bíblia de acordo aqui com esse esboço. Agora a primeira epístola de João. Autoria: não resta dúvida de que o autor é João, apóstolo e discípulo de Jesus, aquele que se reclinava no peito do Mestre. A prova vem de Policarpo, um dos discípulos de João, que ao escrever sua própria epístola aos Filipenses, cita o texto de 1 João 4,3. Em História Eclesiástica afirma também que Papias era um ouvinte de João e amigo de Policarpo, porque costumava falar da primeira epístola de João, mas também Irineu, conforme Eusébio citava esta epístola. Isso aqui é só para a gente ver, né, que foi tudo estudado, pesquisado até ter a conclusão da autoria da carta. Então foi João mesmo que escreveu. E aqui manda também a gente comparar a epístola com o Evangelho de João, que aí vamos ver várias evidências que é de João também. Por exemplo, primeira epístola de João 1:1, tem uma tabelinha aqui, né? Você vai ler mais ou menos a mesma coisa, o mesmo estilo, o mesmo assunto em João 1:1, 4:14. Depois 2:5 em João, do Evangelho de João 14:23. E assim sucessivamente. Eles deixaram a tabela aqui. Época e local: 85 a 95 depois de Cristo, que foi escrito. Mais ou menos dentro desses 10 anos aqui que foi escrito. Supõe-se que a epístola tenha sido escrita não muito tempo depois de João escrever seu evangelho. Quer dizer, assim que ele escreveu o evangelho, ele escreveu essa carta também. O papel, o 7 aqui, o papel de João na edificação da igreja. Os apóstolos tiveram funções diferentes na construção da igreja, usando uma expressão didática. Pedro fundou a igreja porque todos os apóstolos a fundaram. Paulo tornou a igreja conhecida no mundo todo e João completou a construção espiritual. Assim como o Antigo Testamento mostra um Deus irado, João, o último escritor do Novo Testamento, mostra um Deus amoroso. Mas Deus já queria mostrar que ele era amoroso desde o Velho Testamento. Aquela passagem que Elias está dentro da caverna, aí vem aquele terremoto, aí vem um vento que chega, quebra as lascas de pedra, e aí Elias sabe que não é Deus, né? Aquele movimento ali. Aí depois vem uma brisa suave, aí Deus fala. Aí ali diz que Deus quis dizer que ele tinha todo o poder, ele podia arrebentar tudo que ele quisesse, destruir tudo. Mas ele não queria isso, ele queria ser amoroso. No caso, ele seria amoroso depois que Jesus nascesse e viesse, que passasse para nós que o que pode dominar tudo, que vai fazer o bem para nós é o amor de Jesus Cristo. Através desse vento aí, diz que o significado foi esse. Que até Elias começa a reclamar, né, que
que ele foi zeloso demais e agora estavam querendo matar ele, que a Jezabel queria pegar ele. Aí Deus vai e mostra que ainda havia gente que não havia dobrado o joelho a Baal, né? Parece que era 150 profetas, né, que não dobraram o joelho a Baal. Quer dizer que tinha mais igual ele. Ele estava achando que ele era o único, por isso que ele estava perturbado, né? Ele achava que era só ele que ainda adorava a Deus. Mas tinha mais que um camarada, que eu esqueci o nome dele agora, ele protegeu eles, né? Guardou eles também do... Bom, então, aí vem a segunda e terceira epístola, a mesma coisa, podemos comparar com o Evangelho também. São muitas as evidências nas duas epístolas que atestam sua autenticidade e autoria de João. Estilo, sentimento, a forma da escrita. Aí ele mostra o quadro de novo aqui para a gente comparar. Segunda epístola foi dirigida... existe divergência entre os teólogos quanto que seria a senhora eleita, porque parece contraditar com o encerramento da carta, em que diz: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Pode ser uma irmã não conhecida das escrituras do Novo Testamento ou uma maneira gentil de se dirigir a alguma congregação. A expressão os filhos pode se referir aos membros da igreja. Então essa segunda epístola já foi escrita para uma classe diferente, né? Mas no geral é para todos nós, né? Foi escrita também pouco depois de 85, entre 85 e 90. E a terceira epístola foi dirigida a Gaio. Aí está aqui: Gaio, a quem eu amo na verdade. É difícil saber qual o Gaio o apóstolo se referia, que tinha vários Gaios naquela época. Mas foi a um irmão chamado Gaio. Foi escrita... aqui diz que Eusébio, em História Eclesiástica, relata que depois da morte do imperador Domiciano, João voltou de seu exílio na ilha. Essa aqui então foi escrita após ele voltar do exílio. E ele saiu em viagem missionária por terra pagãs. Aproveitou também para visitar as igrejas, ordenando novos presbíteros e bispos. E logo após então ele escreveu, se Eusébio estiver correto, ambas as epístolas devem ter sido escritas depois de Apocalipse. Quer dizer, ele teve as visões de Apocalipse na ilha de Patmos. Aqui ele já saiu de lá e ele escreve as cartas, né? E também o livro de Apocalipse. Apesar que ele já devia ter anotado alguma coisa, né? Lá quando ele teve a revelação. Bom, então é isso, dá para entender, né? Mais ou menos. Agora vamos para a epístola a Judas. O autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O Tiago a que Judas se refere não é o filho do trovão, irmão de João, porque este foi executado por Herodes. Judas era irmão de Tiago, o mesmo que se tornou bispo em Jerusalém, irmão de Jesus. Na lição 4, no estudo da carta de Tiago, o estudante se deparou com vários pontos confirmando ser Tiago, irmão de Judas e de Jesus. Quer dizer, esse Tiago é o mesmo irmão de Judas e eles eram irmãos de Jesus também. E tinha outro Tiago, que era o que foi executado, que
foi executado por Herodes. É o primeiro Tiago, no caso, que aparece, né, com os apóstolos. É, isso mesmo. Então esse aqui é o outro, já é o irmão de Jesus. E Judas também. É autenticidade. Aqui, tópico 2, item 2. O estudante deve saber que pelo fato de Judas mencionar o livro de Enoque, isto não significa que esteja canonizando o livro. Porque esse livro de Enoque foi considerado apócrifo. Que todos os livros que foram escritos durante os 400 anos que não houve inspiração, né, divina, não houve a palavra de Deus profética, todos os livros que foram escritos, que foram nessa época, foram considerados apócrifos, sem inspiração. Muitos até verdadeiros, né, de história, em matéria de história. Aí, no caso, esse livro de Enoque foi considerado também espúrio. Não, eu acho que nem na católica não tem. É. Então, quer dizer, só foi mencionado. Aí ele menciona por alguma razão, mas porque justamente a história de alguns é verdadeira. Olha lá, e o livro de Enoque é citado também por Justino Marte, quer dizer, um dos também pais da igreja. Irineu, Clemente de Alexandria, que está sempre falando deles aqui. Data e local que foi escrito. 65 a 80 depois de Cristo, quer dizer, uma margem bem grande para se saber quando foi escrito. Eu deixei o negócio. Então é isso. Esse é o livro de Judas. Ele encerra sua epístola escrevendo que possivelmente era um cântico daqueles dias, uma expressão de adoração, dando honras e glória a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E no final diz: no meio de tantos falsos mestres com todo tipo de ensinamento e filosofia, Deus é poderoso para guardar o crente dos tropeços. Esta é a grande esperança do cristão. Corrigindo o questionário. 1. Pedro foi levado a Cristo por André, seu irmão, que era discípulo de João Batista, e passou a seguir Jesus depois que seu mestre, João Batista, apontou para Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. João 1, 29, 35 a 37. Certo ou errado? Certo. 2. Quando Jesus viu a João pela primeira vez, deu-lhe um nome pelo qual é conhecido até hoje, indicando qual seria a sua função na igreja. Pedro, grego, ou Cefa, aramaico, que quer dizer uma pedra. Essa totalmente errada, né? Tudo errado. Primeiro que ele fala de João e diz que é Pedro. E Pedro grego e o outro aramaico, que queria dizer pedra, e também não é. Todo errado. Então A3. Homens de Capadócia, ponto da Ásia, estavam presentes no dia de Pentecostes, por ocasião da descida do Espírito Santo em que Pedro discursou. Certo ou errado? 4. Em suas duas cartas, Pedro, como pastor das ovelhas de Cristo, procura recomendar aos seus leitores uma combinação sadia da fé e práticas cristãs. Certo ou errado? Como o fizeram os demais apóstolos, Paulo, Tiago e Pedro, João faz questão de abordar o perigo dos falsos mestres que eram conhecidos de seus leitores. Certo ou errado? Certo. C. Judas encerra sua epístola escrevendo que possivelmente era um cântico daqueles dias, uma expressão de adoração, dando honras e glória a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Certo ou errado? Certo. Bom, graças a Deus, o livro Epístola terminou. Agora vamos começar a Teologia Sistemática 3.
Bom, Teologia Sistemática 3. Nós primeiro estudamos Teologia Sistemática 1, que falou sobre a Bíblia, né? Sobre inspiração da Bíblia, sobre várias coisas relacionadas à Bíblia. A Teologia Sistemática 2 falou sobre a Trindade, falou sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, e sobre os atributos deles. E agora, essa Teologia Sistemática 3, nós vamos estudar sobre a criação, a doutrina dos anjos,